Vou estar aqui com vocês durante essa 1 hora. E, bom, quero começar já falando que eu vou aqui compartilhar minha tela. Me avisem se já estão vendo. Sim. Muito bem, obrigada. Então, antes da gente dar início à nossa sessão, muito importante a gente reforçar a nossa campanha Grandes Razões, né? A gente continuar mantendo as medidas de prevenção contra a Covid, usar as máscaras, álcool em gel, evitar aglomeração, fazer a nossa parte, né? Então, a gente tem esse grande incentivo da nossa campanha e que também está nos motivando a estar hoje aqui juntos, falando o que posso fazer sobre mim. E antes da gente falar da nossa live, falar um pouco mais desse tema tão importante, eu queria chamar a Mariana Pivetta para que ela possa falar aí algumas palavras e fazer a abertura da nossa sessão, por favor. Mariana, Obrigada, Mi. Boa tarde a todos. Temos já 40 pessoas. Fico super feliz de ver esse número. E eu queria começar abrindo essa live, até reconhecendo aqui quem é pai, quem é mãe, porque estou vivendo aqui alguns dias aqui com a minha sobrinha em casa, né? E que desafio fazer almoço em 1 hora, fazer almoço, dar comida para a criança e estar pronto para a reunião em 1 hora, né? E aí eu realmente refleti um pouco, né, nessa 1 hora aqui que eu tinha para dar comida para ela, estar aqui com vocês. E que desafio, né, que a gente está vivendo e já há mais de um ano, né? E quanto que isso traz e gera de emoções, né? Seja de estresse, de frustração, de ansiedade, de otimismo, né? De expectativa por conta da vacina para que a nossa vida volte ao normal, né? E a gente já está há mais de ano, né? Então, saber conviver, né, com esse mix de sentimentos, mix de sensações, é o que a gente está passando, né, ao longo desse mais aí de um ano que a gente está vivendo na pandemia, né? Então, a Camis, ela está trazendo esse programa para vocês, né, que é um programa global do It's Okay, em português é o Está Tudo Bem, né, essa campanha é justamente para a gente poder falar abertamente sobre sentimentos, né, porque a verdade é que não está fácil para ninguém, né, então para quem está em casa sozinho, fala, puxa, se eu tivesse mais gente, companhia, né, e aí para quem está com companhia, falando, caramba, às vezes eu queria um minutinho só para mim, né, e para quem está indo no site, fala, caramba, se eu tivesse em casa estaria melhor, e quem está em casa falando, nossa, eu gostaria de voltar ao site, então a verdade é que está difícil para todo mundo, né, todo mundo está enfrentando seus desafios, e a gente tem que saber falar sobre isso, né? E o tema de hoje da sessão de o que posso fazer por mim neste momento é super pertinente para que a gente possa fazer essa autorreflexão, né? E lidar com esse tema que ainda na nossa sociedade é um tabu, ou seja, falar de sentimentos é um tabu. Às vezes a gente tem dificuldade de falar, nossa, hoje eu estou ansioso, hoje eu estou frustrado, porque existe aí uma falsa sensação de fraqueza, né? E a gente não pode deixar com que esse tabu ele continue, né, permeando aí a nossa sociedade. Então, que a gente possa falar abertamente, quanto mais a gente falar, mais a gente vai normalizar esse tema, e isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, eu encorajo vocês que realmente façam essa autorreflexão com a live de hoje, que falem mais sobre esse tema, principalmente com os líderes de vocês, para que a gente possa realmente desmistificar esse tema aí de sentimentos que está hoje muito latente dentro da nossa sociedade. Então, assim, aproveitem a live de hoje, é uma série de lives, essa não é a primeira e não vai ser a última, o que é bom, né? E a gente também tem o nosso programa da Camis Conte Comigo, é um programa super legal, né, de suporte aí, tem a parte de psicologia, financeira, jurídica, então façam uso, né? Esse programa realmente é para vocês e está disponível, né? Então, à medida que vocês sentirem a necessidade, usem, né, a favor e em benefício de vocês. Então, é isso, devolvo para você, Michele, ótima sessão para vocês, aproveitem, que bom que vocês pararam aí 1 hora para a gente poder falar do tema no dia de hoje. Obrigada, Mi. Obrigada a você, Mari. Já estamos aí com 51 pessoas na live. Muito bom ter vocês aqui. Vou passar algumas regrinhas para a gente ter uma live mais proveitosa, antes da gente falar aí finalmente sobre o tema e conversar mais a fundo com o nosso apresentador. Então, como a Mari já falou, né, é uma série de lives que a gente está tendo esse mês, todas relacionadas aí à campanha It's Okay, então está tudo bem, falando muito de nós, né,
como pessoas, o que estamos passando por essa pandemia, nessa pandemia. E hoje a gente vai falar muito bem, a Mari me corrigiu até que eu falei errado qual era o tema da live, então o que eu posso fazer por mim, né? Não sobre mim, por mim. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu sou a Michele, você é a mediadora. Então, o que vocês tiverem de perguntas, por favor, coloquem aí no chat. A gente vai ter alguns momentos de interação que vocês vão ter que responder algumas perguntas que vamos colocar aqui na tela também. Peço a participação de vocês. Vamos fazer algo bem interativo, trazer aí dúvidas, comentários, e eu vou fazendo essa mediação junto com o nosso apresentador, que é o Alex Carvalho. Eu não vou ficar me prolongando aqui em apresentá-lo, vou dar um espaço para ele se apresentar um pouquinho mais para frente, para vocês poderem conhecê-lo melhor aí e ter uma visão de toda a experiência que ele traz, toda essa carga aí que ele vai compartilhar com a gente. As regrinhas, a primeira coisa, a gente pede gentilmente que vocês deixem aí os microfones desligados, porém, câmeras abertas, né? Vamos nos ver. Faz tempo aí que a gente não tem essa interação face-to-face estando na empresa, né? Então, vamos aí nas oportunidades que temos, como essa live, de poder nos ver por vídeo. Deixem aí, a gente estimula vocês a deixarem as câmeras abertas. Usem a reação de aplauso, a gente tem várias reações aí de aplauso, de festa, né? Então, podem fazer essas reações aí quando gostarem. Enviem suas dúvidas pelo chat, então eu vou olhar todas as dúvidas e comentários que vocês colocarem aí no chat. E como vocês viram, já apareceu, essa sessão está sendo gravada, é até bom para que vocês possam retomar depois da sessão, dar uma olhada no conteúdo, compartilhar, né, e promover aí para que outras pessoas que não puderam participar possam ter acesso. Outra coisa super importante, a gente tem o nosso intérprete, o Lucas Rodrigues. Então, para quem precisar, podem aí ir até a caixinha, aí a tela do Lucas, coloquem PIN vídeo, e aí o Lucas vai aparecer sempre para vocês, tá? No final, vamos ter uma pesquisa de satisfação, que vamos mandar para vocês, e queremos muito que vocês respondam a pesquisa, para que a gente possa melhorar sempre, né? Ainda temos uma série de lives, como a Mari comentou, que vem por aí. Então, a gente tem a live no dia 24, falando sobre vacinação. Depois, no dia 30, porque devo priorizar minha saúde emocional. E, por fim, no dia 14 de julho, vamos falar de como reconhecer e vencer a ansiedade e depressão. São aí temas muito relevantes para o que a gente vem vivendo hoje em dia. Bom, agradeço a atenção de vocês. Agora é hora de eu passar a palavra para o Alex. Alex, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Michele. Uma boa tarde a todos vocês que estão presentes. Sejam muito bem-vindos. Acredito eu que esse tema é um tema assim, extremamente importante para a gente falar de momento. Mas antes da gente começar, eu queria solicitar a Michele que colocasse a nossa primeira pergunta, para a gente ter uma média de como é que está o teu momento de vida hoje. Então, vou colocar a pergunta. Como você classifica seu momento atual? Ruim, bom, ótimo ou excelente? Sejam sinceros, hein? Vou dar mais alguns segundos. Faltam algumas pessoas para responder, hein? Vou dar mais 10 segundinhos aí, pensando. Tem gente em dúvida, como só dá para votar em um. Excelente. Vou mostrar o resultado aqui para vocês. Ótimo. Sim? Todo mundo conseguiu ver? Sim, excelente. É uma coisa interessante, bom, meu nome é Alex Carvalho, eu brevemente vou me apresentar, há quase 10 anos, já 9 anos e pouquinho, eu trabalho com atendimentos, com treinamentos, com mentorias,
E eu posso dizer para vocês assim que algo tão importante nesses atendimentos, ou que eu fui aprendendo, lidando com muitas pessoas, eu digo que o meu trabalho ele me privilegia, podendo conhecer muitas histórias. Vocês fazem noção, dos 10 anos, quantas histórias de pessoas que eu já ouvi, quantos movimentos, quantos resultados? Mas se tem uma coisa que é muito importante para a gente iniciar qualquer momento ou qualquer processo de mudança, é entender verdadeiramente e refletir como é que está o teu momento de vida atualmente. Porque muitas e muitas vezes a gente condiciona as circunstâncias da nossa vida aos acontecimentos externos, mas não leva em consideração que verdadeiramente o que importa não é o que acontece, e sim como você reage a esses acontecimentos. Essa é uma compreensão, de certa forma, simples e ao mesmo tempo um pouco mais profunda, né? Porque saber apenas disso não faz com que a gente aprenda ou compreenda quais são os mecanismos que nós temos internamente para poder ressignificar os momentos. É uma coisa interessante, pessoal, porque nenhum momento externo em si, ele tem um significado intrínseco. O que nós estamos passando hoje é um grande desafio. É uma situação muito complicada para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas coisas aconteceram. Por um outro lado, muitas pessoas, mesmo nesse momento, também conseguiram alcançar objetivos, também conseguiram fazer mudanças. E é interessante porque nos atendimentos que eu faço, logo no começo desse movimento todo, algumas pessoas, alguns clientes me chamavam e falaram: Alex, eu estou me sentindo culpado ou culpada. Por quê? Porque por mais que a gente esteja vivendo um momento ruim, tudo isso que aconteceu de certa forma acabou conectando para algumas coisas que eu estava esperando fluírem. E deu tudo muito certo. Então eu me sinto mal, porque grande parte das pessoas elas me falam que está tudo ruim, mas eu estou me sentindo muito bem. E o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente começa a perceber que verdadeiramente o que importa não é o que acontece, é sim o que a gente faz com o que acontece, a gente entra em algo talvez que esbarre um pouquinho com o que a Mariana nos trouxe. Nossas emoções. Gente, há um tempo atrás acreditava-se, e talvez você tenha aprendido na escola, que nós somos seres racionais. Mas hoje já se sabe que, na verdade, nós somos seres emocionais que pensam. Não é interessante saber que, na verdade, tudo aquilo que você sente sobre alguma coisa, todas as ideias que você tem sobre as circunstâncias, elas têm um embasamento mais profundo numa emoção? Para observar quando verdadeiramente você está em momentos em que a sua emoção está boa, que você está bem, que você está entusiasmada, que você está animado, que você realmente está fazendo o seu melhor. Como parece que naquele momento, por mais que você tenha desafios, as coisas vão fluindo. Você alcança um grau de resiliência muito importante e consegue verdadeiramente fluir entre os obstáculos, entre os desafios e focar no teu resultado. Mas o que acontece quando as nossas emoções começam a não ser tão boas assim? Nós começamos a ter interpretações equivocadas do que a gente chama de realidade e vida. Então, a primeira questão é saber verdadeiramente qual é o teu momento. Como é que está o teu momento de vida hoje, de verdade? Você parando um pouco para refletir sobre suas escolhas, seus resultados, seus objetivos, sua meta de vida. Como é que você está se sentindo hoje perante esse processo? E aí eu até queria aproveitar e já pedir para a Michelle soltar a nossa segunda pergunta. Porque essas perguntas elas vão nos baseando e nos direcionando para que a gente consiga ter uma entrega mais pontual para você aqui. Então, desses aspectos, qual você acredita que é o mais desafiador na tua vida? Preocupação? Ansiedade? Insegurança? O que você verdadeiramente acredita que é mais desafiador nesse momento? Porque a partir do momento que a gente tem essa conclusão, fica muito mais fácil a gente saber como direcionar essa hora que a gente vai passar aqui para não só ser um bom bate-papo ou uma boa palestra, mas sim para que a gente consiga gerar juntos alguns resultados. O mais importante já aconteceu, você está aqui. E se você escolheu estar aqui, algo verdadeiramente você tem como expectativa de receber, de conseguir verdadeiramente absorver nessa uma hora que você está se dedicando. Talvez você já tenha ouvido que a moeda mais preciosa que você tem na sua vida é seu tempo, porque o tempo ele não pode ser resgatado. Então é muito importante observar que, de acordo com o nosso foco e a nossa atenção, a gente faz as nossas escolhas. Gratidão por você ter escolhido estar aqui com a gente. E eu garanto para você que eu vou procurar te entregar os melhores insights e reflexões para que você sinta que valeu a pena cada minuto aqui. Temos a resposta, Michelle?
Bom, já estamos aí com a grande maioria, já votou. Vou finalizar e mostrar os resultados para você. Aí estamos. Ansiedade com maior porcentagem, né? Mas tem Certo. um certo equilíbrio, né? Nada em disparado, né? Tem um certo equilíbrio aí de Aqui tem uma desafio. coisa muito interessante, Michele, porque a gente teve como ansiedade o maior fator. Mas você já parou para pensar ou refletir se a ansiedade. Primeiro, pensar mesmo, o que que é essa ansiedade? Porque a ansiedade não é de todo mal, ela é, de certa forma, natural no nosso comportamento. A ansiedade ela só começa a se transformar num problema quando ela começa a ser muito intensa. Por quê? Porque é exatamente a ansiedade que te rouba desse momento. É muito interessante, pessoal, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento e começa a buscar realmente entender um pouco mais como a nossa mente funciona. O tempo, para a nossa mente, ele é relativo, ele é praticamente uma metáfora. Porque se você parar para pensar bem pela lógica, o passado é uma lembrança, o futuro é uma imaginação. O que verdadeiramente existe? Esse momento. Só que o nosso cérebro, e talvez você já tenha ouvido dizer isso, ele é condicionado e preparado para executar de forma automática todos os seus comportamentos que são mais repetitivos e padronizados. Então, ou seja, se eu começo a acostumar a minha mente a me preocupar sempre com os próximos acontecimentos, eu começo a formatar o meu cérebro, vamos dizer assim, para criar esta programação que sempre me rouba do tempo presente. E aí é aquele sentimento de você estar aqui com a gente, mas ao mesmo tempo você está pensando o que você vai fazer depois que terminar esta palestra. Mas não para por aí, porque quando a gente entra nesse campo de ansiedade, a gente entra na semana preocupado com todos os trabalhos que nós temos que fazer e já pensando no fim de semana. E quando chega o fim de semana, a gente já começa a ter uma certa ansiedade pensando que logo vai começar a semana de novo. Observa como é importante detectar esse momento, porque todas as vezes que a gente entra nesse momento, a gente literalmente se desconecta do tempo presente. A ansiedade, ela não é uma causa, ela é um efeito. Ela é o efeito da preocupação. Interessante, né? Porque a preocupação aqui ela ficou em segundo ou terceiro lugar, mas é muito importante você saber que se você quiser trabalhar diretamente a sua ansiedade, você corre o risco de gerar mais ansiedade. Mas a questão é, o que está te preocupando nesse momento? Porque parar para pensar sobre o que eu posso fazer por mim nesse momento exige uma reflexão para que você identifique verdadeiramente qual tem sido a situação ou o acontecimento que mais está te preocupando neste momento. Porque a partir do momento em que você identifica o que verdadeiramente está te incomodando, fica muito mais fácil de você trazer isso para a tua mente consciente e tomar decisões. A priori, pelas tarefas, ocupações e até mesmo pelas mudanças, nós passamos muito tempo correndo atrás, gerenciando tudo aquilo que já existe. E não é tão incomum assim a gente acabar esquecendo de ter um tempo para que a gente possa analisar o que a gente está fazendo. Você já imaginou, e talvez você até faça isso, e se você fizer isso, eu tenho certeza que você tem resultados, como seria extraordinário e como você potencializaria as suas conquistas se uma vez por semana, ao menos, você tirasse 1, 2 horas para entender o seu momento? Para você fazer uma retrospectiva, se a gente voltar no tempo, quarta-feira passada, e a partir desse momento a gente vier observando quais foram as escolhas, o que você tem feito nesses últimos 7 dias. E mais importante do que isso, quais são as emoções que estão predominando no seu dia a dia? Porque quando você começa a se perceber e se conhecer, você verdadeiramente constata que a emoção é a ignição do comportamento e da escolha. Então, quando eu começo a focar naquilo que verdadeiramente importa, ou seja, o meu bem-estar, os problemas vão ficando cada vez mais leves e as soluções começam cada vez mais a aparecer na minha vida. Porque é interessante saber que o nosso cérebro ele funciona de forma extraordinária quando você está tranquilo ou tranquilo. Só que de alguma forma nós aprendemos que quando nós temos adversidades, situações complexas, nós precisamos entrar em campos de preocupação, de ansiedade e de estresse. E isso é como se você tivesse de repente querendo fazer um trabalho com o teu computador, mas ao mesmo tempo você abrisse todos os aplicativos existentes. O que aconteceria com a memória do seu computador? Ela provavelmente começaria a falhar. Esse é o famoso branco que a gente conhece.
O porquê que ele acontece? Porque eu jogo muito estresse no meu cérebro, no meu sentir. Isso indica, obviamente, uma preocupação e uma ansiedade. É importante você compreender que nós não pensamos em palavras, nós pensamos em imagens. E olha, quando a gente conversa e fala muitas vezes sobre situações como afirmações positivas, algumas pessoas elas até acham que tem alguma coisa meio que mística nisso, mas não tem não. Isso é bem científico. Tudo aquilo que você repete como padrão, você tende a internalizar no seu dia. Então, às vezes as pessoas dizem assim, Alex, eu tenho dificuldade de me visualizar no meu melhor momento. Porque é tão importante quanto você saber como está o seu momento agora, e aqui eu posso até trazer uma observação porque é muito importante. Se você classificou o seu momento como ruim, então realmente é um momento de você respirar. Porque se o seu momento ele está ruim, alguma coisa pode não estar encaixando. Alguma situação que você quer resolver, você talvez não esteja conseguindo. E muito provavelmente está te gerando estresse. Quando você entra nesse campo, você tende a reproduzir esse comportamento, ou seja, você fica muito reativo às situações que vão acontecendo e tende a, com cada problema que você receber, criar pelo menos mais dois. Olha como é importante observar. Isso pode te levar, sim, de uma certa forma, a ter alguns tipos de problemas emocionais. E como a Mariana trouxe, é muito importante você identificar que não necessariamente porque você está num período de insegurança, de ansiedade, isso indica fraqueza, de forma alguma. Todos os sentimentos para o nosso funcionamento, eles têm a sua ordem. A priori não existe bons sentimentos ou maus sentimentos. Nós precisamos encontrar, na medida do possível, o equilíbrio. Mas quando nós temos maus sentimentos, vamos colocar assim, isso indica que nós precisamos rever o nosso comportamento e as nossas escolhas. Porque quando eu entro numa situação onde eu classifico que a minha vida está ruim, que o meu momento está ruim, provavelmente você tem a sensação de que você não tem mais o controle da situação. E esse é o maior engano. Lembre-se sempre de se lembrar que as tuas ações, elas seguem as tuas crenças. E você jamais vai se dedicar por um projeto ou por um trabalho que você acredita que vai dar errado. Então a questão aqui exige uma reflexão um pouco mais profunda. O que você acredita sobre você? O quanto verdadeiramente você acredita que tem o potencial para conquistar os objetivos que você tem em sua mente? Qual é o foco e a direção que você tem dado para o seu existir? Quando você acorda todos os dias, qual é a primeira ação? O que você realmente busca quando o teu dia começa? Porque grande parte das vezes, pelo estresse e ansiedade, nós simplesmente acabamos nos esquecendo de colocar objetivos específicos. E aí eu começo a perder o norte. Se eu perco um norte, e olha como é interessante como a nossa mente funciona. Quando eu paro para observar onde eu quero chegar e eu tenho a clareza dessa caminhada, eu consigo também mensurar as conquistas que eu tenho feito. Mas se em algum momento eu perco o norte, eu perco a motivação, eu não tenho objetivos, sonhos e metas, eu não tenho mais como ter referência do meu momento. E aí o sentimento que te invade é um sentimento de que parece que não está acontecendo nada na tua vida. Um sentimento de que parece que por mais que você faça, você está sempre correndo atrás. Como se você sentisse que nunca consegue ficar em dia. Isso tem muito a ver com a tua autoimagem. O que conecta o que eu estou trazendo para vocês sobre a questão das autoafirmações. Porque por mais que às vezes a pessoa ela fale assim, mas é muito difícil fazer autoafirmações positivas, eu vou falar para mim que eu acredito em mim, que eu sou uma pessoa organizada, se eu sinto que eu não sou isso. Mas como é interessante saber que quando você para pensar e para refletir que a tua mente ela não projeta os pensamentos como palavras, assim como imagens, todas as vezes que você está num processo de ansiedade, observa que você já está fazendo uma visualização. Só que o que te gera ansiedade? Criar uma visualização com um resultado diferente daquele que você está buscando. O que é mais importante no nosso processo de identificação do nosso momento é você ter a clareza de que as melhores respostas que você tem, elas não estão na superfície. Nós temos esse imediatismo, e até por conta da própria ansiedade, de muitas vezes querer ter a pergunta e já ter a resposta. Algumas respostas você consegue ter momentâneo. Outras você precisa se fazer uma pergunta interna. Talvez você já tenha feito isso alguma vez. E se você não fez, pode experimentar fazer. Declara uma pergunta de algo que você quer uma resposta para você mesmo. Algo que é muito importante. Mas faça essa pergunta e simplesmente desapegue da resposta.
Porque fique tranquilo. No momento que você estiver relaxado, no momento que você estiver tranquilo, a resposta vai aparecer para você. Pense numa coisa interessante, porque da nossa cultura é muito comum a gente ter um padrão de que quando você de repente faz uma pergunta, o mais inteligente é aquele que responde mais rápido. Isso não é uma regra, tá? Porque se eu te fizer uma pergunta a qual você já tem a resposta, essa pergunta ela não teve um valor de instrução, de reflexão, de insights. Mas quando eu te faço uma pergunta e você não identifica a resposta, esta foi a pergunta certa. Porque para que você identifique a resposta para esta pergunta, você vai ter que começar a pensar sobre coisas que você não está pensando. E o que eu posso compartilhar com você tranquilamente, nesses anos que eu venho trabalhando com pessoas, é que grande parte delas não resolviam as questões, ou não alcançavam os objetivos, mas não era por falta de tempo, de dinheiro, ou de recursos. Era simplesmente por não conseguir acalmar a mente e se conectar com o momento. Existe um processo muito importante nessa fase de transformação que é a aceitação. Muitas e muitas pessoas acreditam que a aceitação é algo passivo, mas isso é muito relativo. A aceitação é simplesmente você conseguir observar aquelas circunstâncias que estão diferentes do que você gostaria e não permitir que esta diferença te influencie emocionalmente. Porque é muito comum, por uma falta de autorreflexão, nós entrarmos num ponto que ficamos muito reativos aos acontecimentos externos. E aqui você tem que se fazer uma pergunta. Naturalmente, você é uma pessoa que mais influencia os ambientes que você está envolvido, ou você é uma pessoa que mais é influenciado por esses ambientes? A priori, a gente tem que entender o fluxo de troca. Tem momentos que você precisa influenciar, tem momentos que você precisa ser influenciado. Mas o que acontece se eu ficar numa extremidade ou outra? O que acontece se muitas vezes eu não consigo criar um momento, mas dependo que a vida, a empresa, a família, o esposo, a esposa crie esse momento? É aqui que eu começo a ficar refém das circunstâncias. É importante você refletir que você tem todos os recursos que você precisa para resolver, seja lá qual situação esteja acontecendo nesse momento da tua vida. E que muitas e muitas vezes, o mais desafiador, o problema maior, é você realmente aceitar que você está pronto para esse movimento. Porque você talvez já tenha reparado que nós, seres humanos, crescemos na adversidade. Então, olha que interessante, porque quando a gente começa a refletir que situações externas não têm significado intrínseco, ou seja, o que está acontecendo é uma situação onde eu e vocês, cada um de nós, vamos ter um ponto muito específico de percepção sobre essa situação. Para uns vai ser catastrófica, para outras pode ser produtiva, para outras pode ser desafiador, mas o que é interessante observar é que seja lá qual for o julgamento que eu coloco numa experiência, isso realmente e verdadeiramente é só um reflexo da minha percepção, do quanto que eu acredito em mim mesmo e principalmente do meu estado emocional. É muito importante você cuidar das suas emoções de uma forma verdadeiramente com todo carinho e todo respeito. Porque a nossa cultura, e não é só nossa, grande parte da cultura, grande parte do processo de evolução das pessoas, ainda nos leva muito a olhar apenas o que é físico, material. Para observar. Você não tem o costume, obviamente, de todos os dias ter que se alimentar, almoçar, jantar. Por quê? Porque você tem que fazer a manutenção do seu corpo físico. Mas e a sua mente? Como é que a gente trabalha a nossa mente? Como é que a gente cuida da nossa mente? Como é que a gente pode nutrir a nossa mente com informações que verdadeiramente agregam para aquilo que nós estamos buscando no dia a dia? Então esse é o primeiro passo. Se você quer começar a fazer um processo de mudança na sua vida e levar aquela nota ou aquela classificação que você deu para o seu momento, se você colocou ruim, talvez você queira ir para o bom, se você colocou bom, talvez você queira ir para o ótimo, se você colocou ótimo, talvez você queira ir para o extraordinário. É possível fazer esse movimento, mas você deve observar que a sua vida é o maior projeto que você tem. Imagina, metaforicamente, que a tua vida, que os teus planos, que os teus objetivos, eles verdadeiramente são como se fossem uma empresa. E nesse movimento, quanto tempo você tem dado de atenção verdadeiramente para o teu projeto de vida, para os teus planos? O que verdadeiramente importa para você? Na semana, uns 2 meses atrás, eu acho que eu até cheguei a comentar aqui numa das lives que eu fiz, eu estava atendendo uma cliente e ela tem uma empresa de cuidadores de idosos.
E um dos colaboradores dela acabou faltando no trabalho, não pôde atender, e é claro que isso gerou todo um caos. Mas quando foi se saber o que tinha acontecido, ele contou que o filho dele tinha caído da laje, 5 aninhos. Ele ficou em coma por 3 dias, e naquele dia que o rapaz não foi trabalhar é porque ele tinha recebido a informação que o filho dele tinha acabado de falecer. Eu te pergunto, o que é verdadeiramente um problema? Porque, trazendo até a pergunta que se você tem crianças em casa, e eu tenho crianças aqui também, muitas e muitas vezes a gente reclama de muitas situações, mas se a gente parar para pensar bem, será que na verdade a gente não tem mais do que a gente precisa nesse momento para começar a construir aquilo que realmente a gente está buscando? Será que isso não é mais uma questão de uma postura que nós temos em relação à vida do que necessariamente o que está acontecendo? Porque quando você começa a se dar a permissão de ficar curioso para entender algumas situações que te machucam, você começa a encontrar novas respostas. Isso é muito poderoso. E isso chama-se mente integrativa. Você suspende o julgamento e fica curioso. Porque é interessante você saber que a nossa parte pensante, vamos colocar o nosso ego, ele não convive com a dúvida. A dúvida para ele é uma insegurança de certa forma. Então, quando acontece uma situação ao qual você não tem todas as informações, você vai dar a explicação ou o significado que tiver mais perto e mais provável de você assimilar. E é aqui que muitas vezes nasce o julgamento. É como aconteceu nessa própria situação. A chefe desse rapaz, quando recebeu o telefonema, ele não falou nada para ela. Ele só falou assim: eu não posso ir trabalhar hoje. E ele atendia uma cliente que ficava fora de São Paulo. Então, era muito difícil conseguir achar alguém para chegar no lugar no tempo que ele ligou. Então, a moça que atendeu, ele ficou muito brava, porque ela encarou aquilo como uma falta de comprometimento, uma falta de responsabilidade. Olha que interessante, porque ali ela fez um julgamento. Naquele momento ele estava tão abalado que por algum momento ele não disse para ela por que não poder trabalhar, ele só ligou para ela no dia seguinte. E aí sim que ela pôde compreender e ter empatia pela situação dele. Então, esse pequeno caso, ele nos traz duas reflexões muito importantes. Primeiro, será que aquilo que a gente está colocando que é ruim nesse momento nosso, verdadeiramente é ruim? Ou será que o que está realmente pegando para a gente nesse momento é, vamos dizer assim, a nossa resistência a esse acontecimento, a essa mudança? Porque, obviamente, todas as vezes que você tem uma situação que é desafiadora, isso exige uma nova atitude comportamental. E para você ter uma nova atitude comportamental, você precisa quebrar padrões. A frase ela é muito simples, como dizia Einstein. Insanidade é você querer novos resultados praticando as mesmas ações. Então pergunte-se e fique curioso no nível mais profundo para refletir se é mais desafiador mesmo resolver as circunstâncias ou tomar a decisão de mudar. Porque por este sentido, o teu momento presente simplesmente é um reflexo das escolhas conscientes e inconscientes que você teve. E talvez você me pergunte, mas o que é uma escolha inconsciente? Uma escolha inconsciente é quando você reage a uma situação. Uma escolha inconsciente é quando você percebe as coisas acontecendo ao seu redor, mas muitas vezes por medo, por receio, por ansiedade, por descrença, você acaba deixando de lado. Sabe aquela situação em que você sabe que tinha que resolver, mas não resolveu, e foi passando o tempo e de repente aquilo agravou e voltou para você como um problema gigantesco? E uma parte sua, quando se deparou com aquela situação, começou a refletir: por que eu não resolvi isso lá atrás? Então, de uma certa forma, nós acabamos nos convencendo de que estamos muito ocupados mantendo aquilo que já existe e dizemos a nós mesmos que não sobra tempo para construir novas coisas, novas criações na nossa vida. E isso começa a levar a gente para um estado de sentimento de estagnação do momento. Porque se a gente chegar ao consenso de que o passado é uma memória e o futuro é uma imaginação, então é exatamente nesse momento que está o seu poder de fazer as mudanças. Mas pode ser que uma parte de você acredite que esse momento não é o momento ideal, porque você tem muitas coisas para fazer. Talvez faça sentido você parar para se perguntar se você verdadeiramente acredita que em algum momento tudo vai parar para você começar a fazer as mudanças que você está buscando na tua vida. Ou, talvez, mesmo que você não tenha percebido, as situações de adversidade que estão acontecendo na tua vida são exatamente o convite, o chamado, a você já iniciar estas mudanças a partir do momento presente.
Fique curioso ou curiosa para compreender por que que tantas e tantas pessoas têm dificuldade de viver o momento presente. Porque tem muitas explicações para isso, mas uma talvez seja muito importante da gente refletir. É porque grande parte das vezes as pessoas acreditam que o que está acontecendo agora não é o melhor acontecimento. O melhor acontecimento vem depois. Quando eu conquistar algo diferente, quando tiver um relacionamento. Quantas e quantas pessoas talvez não estejam aqui com a gente e se perguntem ou achem, não, eu vou ser muito mais feliz quando eu encontrar alguém e casar. E aí eu vou ter minha realização plena, eu vou estar muito bem, eu vou construir minha família. E aí eu convido você a dizer assim, querido, temos casados aqui, pergunte para eles se é assim que funciona mesmo. Ou se, na verdade, é um fluxo de uma busca constante. Porque verdadeiramente a gente começa a perceber e que a importância de refletir mais profundamente o que que é a vida, por que que você está aqui. Porque se você não tiver um sentido para saber o porquê que você está aqui, você vai sentir que o mundo cobra demais de você. Você vai sentir que tudo aquilo que você faz é com esforço, é com realmente ali uma energia muito grande. Mas você nunca consegue mensurar a, vamos dizer assim, a colheita proporcional ao plantio. É como se você sempre entregasse 10 e recebesse 5. Só que isso é uma grande ilusão. E eu posso até abrir um parênteses e dizer para você aqui que grande parte das pessoas não tem sucesso no mercado corporativo por essa crença. Porque se você quer ter sucesso, eu vou te dizer uma coisa: entregue muito mais do que você é pago para fazer. Muito mais. Porque aqui está o seu diferencial. Lembra de todas as vezes que você sentiu o seu senso de utilidade, que você se sentiu útil por uma causa, por um processo, por uma empresa, para alguém. Observa como isso renova as tuas energias pessoais e te auxilia a verdadeiramente perceber a importância que você tem no mundo. Porque, reflita uma coisa, se você não existisse, para quem que você faria falta? Quem são as pessoas que estão ao seu redor, que você sabe, que te amam, que te veem como alguém importante, que vibram com a tua felicidade, que vibram com tudo aquilo que você tem de bom? Porque quando a gente começa a refletir nesse nível, a gente começa verdadeiramente a se questionar o que que eu tenho feito com as minhas escolhas e principalmente quanto eu tenho agradecido por tudo que tem acontecido na minha vida. A gente tem uma pergunta aqui no chat, é uma pergunta da Érica, eu vou ler a pergunta aqui. Para mim, trabalhar a mente é algo que tenho muitas dificuldades nos dias atuais, pois parece que estou bem e daqui a pouco vejo notícias ou reações emocionais de outros assuntos. Isso acaba alterando o meu humor. Sou grata, sim, com tudo que tenho, com a saúde de minha família, mas vivo algumas incertezas. Trabalho com a meditação, leitura e procuro sempre estar emocionalmente bem, mas às vezes parece que estou fraca. Esse é um processo de oscilação muito importante de você refletir, Mônica, Érica, porque olha que interessante, a nossa mente ela tem uma capacidade muito poderosa de identificar as situações externas e, de acordo com o nosso estado emocional, dar uma interpretação. É por isso que quando você está bem, as coisas tendem a fluir, quando você está mal, as coisas parecem que não saem do lugar. Só que existem níveis de você buscar esse alcance, esse autoconhecimento, essa calma. Porque aqui você traz para o teu cognitivo algumas perguntas importantes. Por exemplo, se você começa a compreender, e com certeza através da meditação você já teve esse reflexo, essa sensação, que quando você está mais tranquila, as coisas verdadeiramente tendem a dar mais certo. Então, qual é a estratégia de ficar instável ou estressado ou estressada quando eu me deparo com uma adversidade? E aí você pode me trazer, mas Alex, mas é fácil falar, né? O difícil é fazer. Aqui é que começa a nossa caminhada, porque tudo é um processo, uma habilidade, um desenvolver. Nada nesse sentido vem de uma hora para outra, mas o que importa aqui é a sua intenção e novamente a sua postura. Porque muitas e muitas vezes você começa a perceber que as coisas externas que nos desestabilizam, que nos colocam, vamos dizer assim, muitas vezes em incertezas e inseguranças, grande parte das vezes nós associamos a nossa instabilidade ou esse, vamos dizer assim, essa emoção que acaba sendo alterada a um acontecimento. Porém, o que a gente descobriu, ou o que a neurociência descobriu estudando mais profundamente o funcionamento do cérebro, emoções, que é impossível alguém afetar você emocionalmente antes que você se torne afetável. Gente, olha que informação interessante, porque é muito bom você saber que nos últimos 10, 15 anos a neurociência evoluiu mais do que nos últimos 50.
Então, isso quer dizer que as pessoas que estão acompanhando todo o processo de descoberta, de pesquisa científica sobre o cérebro, de evolução, de funcionamento da mente, já têm hoje informações para ver a realidade de uma forma totalmente diferente do que nós víamos lá atrás. Então, chegou-se à conclusão verdadeiramente que é impossível eu te influenciar emocionalmente se você não quiser. Logo, tudo aquilo que nos causa reações e instabilidade é como se aquela situação externa te desse a oportunidade de você entrar em contato com algo de vulnerabilidade que você tinha, mas nem sabia que tinha. Eu vou trazer uma situação mais simples para a gente conseguir compreender. Imagina que de repente eu estou dentro de um relacionamento e aí eu vejo a minha esposa conversando com outro cara. E eu sou uma pessoa, de repente, ciumenta. E aí, de repente, eu tô ali, tranquilo, tá tudo super bem comigo. Aí eu olho, vejo ela conversando com o cara, tá bom, 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, já começa a me incomodar. Isso já começa a gerar uma reação em mim, já começa a tirar a minha estabilidade. Aí a gente congela essa situação para a gente fazer uma reflexão. Por um ponto de vista, eu posso dizer tranquilamente para você, eu estava super bem, mas esse comportamento dela me irrita. Ela tem o poder de me tirar do sério. E aqui, isso passa a ser uma verdade, por quê? Porque eu dei a permissão, eu tenho a crença e a abertura para dizer para mim mesmo que todas as vezes que ela faça algo diferente do que eu acho que ela deveria fazer, isso vai me gerar uma instabilidade. Essa é uma percepção. Agora, quando a gente começa a aprofundar o autoconhecimento, a reação a essa situação já seria diferente. Por quê? Porque a partir do momento que começasse a identificar esse sentimento de ciúmes, de irritação, eu teria que começar a me perguntar, o que que eu estou sentindo? Tô sentindo ciúmes. Tá, mas o que que é o ciúmes? Insegurança. Eu tô com medo daquele cara tomar o meu lugar na vida dela. Se eu tô com medo daquele cara tomar o meu lugar na vida dela, então pode ser que tenha uma parte interna minha que tá dizendo pra mim que eu não tô cumprindo bem o meu papel de esposo, de amigo, de companheiro. É como se inconscientemente eu soubesse que eu tenho deixado arestas. E aí uma parte minha, sempre que eu pare para pensar sobre isso, começa a criar possibilidades, e olha só a ansiedade acontecendo aqui. Me preocupei, gerou uma ansiedade, então eu nem percebo isso, mas é como se na minha mente já começa a projetar daqui a um tempo, ela olhando para mim e falando assim, lembra aquele cara que eu conheci lá, gostei mais dele que você, tchau. Por mais que cognitivamente não passe tudo isso, esse é o sentimento. Ou seja, eu consigo, se eu tiver uma autopercepção e uma dedicação a trabalhar este processo, cada vez mais analisar as situações que tiram a minha estabilidade. Porque, pela lógica e pela inteligência, o comportamento melhor a fazer nesse momento seria o quê? Começar então a observar o que eu estou me sentindo culpado de não estar desenvolvendo. Poxa, de repente faz, sei lá, tempo que ela quer conversar comigo e eu nunca tenho tempo, eu estou trabalhando, eu estou ocupado. Então é isso que está me preocupando. Mas eu nem tinha percebido, porque eu estava tão envolvido na minha correria, no meu trabalho, no meu projeto, que isso nem chegou na minha mente. Eu só fui identificar isso quando de repente eu passei por essa circunstância. Observa como é interessante, porque qualquer projeto, ou qualquer movimento que você queira fazer de mudança na tua vida, ele não vai acontecer de uma forma simples e natural. Se você quer começar a desenvolver o teu autoconhecimento, a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: o quanto verdadeiramente você, para mudar o seu momento de vida cada vez para melhor, você está disposto a entregar do seu tempo todos os dias a esse processo? Porque a nossa mente está tão acelerada que o nosso corpo tem que estar sempre envolvido com atividades. É por isso que grande parte das pessoas sente que é muito desafiador fazer uma meditação. Porque a pessoa está no ritmo acelerado. De repente você fala para ela, agora senta, fecha os olhos e acalma. Ela não consegue, a mente não para. E uma boa métrica para você saber qual está o nível da sua ansiedade é se perguntar de 0 a 10 o quão você é um bom ouvinte. Porque pessoas ansiosas têm dificuldade de ouvir. E aqui a gente começa a criar um processo que vai gerando muitos movimentos na nossa vida. Porque observe, lembra que eu falei para vocês que a escolha do nosso momento, que o resultado do nosso momento atual é um reflexo das escolhas conscientes e inconscientes? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês sobre essa situação dos ciúmes, vamos pensar que ao invés de fazer toda essa análise, eu reajo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma discussão. De repente ela estava lá conversando com alguém e era só uma conversa, não tinha nada demais. Mas eu vi aquilo como um problema. E a minha, muitas vezes, arrogância, o meu orgulho, o meu medo, ele faz com que eu precise ter controle. Porque quanto mais a pessoa é insegura, mais ela quer ter controle. E o que é ter controle? Determinar que as pessoas que estão ao redor são importantes, sigam por aqueles caminhos que eu sentiria essa segurança.
Isso geraria um movimento, obviamente, de um problema na relação. Pode ser que dessa briga que aconteceu por nada, eu possa ter até magoado ela. E aí, quando você me pergunta como é que tá o seu momento, aí eu falo, tá um caos, o meu relacionamento tá complicado, tô passando por um monte de coisa. Mas aí eu te pergunto, quem que criou? Quem que verdadeiramente foi o responsável por observar e por tomar algumas decisões? Quando eu começo a olhar para mim mesmo e querer saber de verdade qual é o meu momento, eu também começo a me responsabilizar pelas escolhas que eu tenho feito. Porque a priori a gente está muito acostumado a se ver por baixo, a se ver só como mais um, a se ver fraco, a se ver com dificuldades. Isso faz parte, mas não é a única percepção que tem. Porque como seria se nesse exato momento você decidisse elevar o grau do seu momento? De bom para ótimo, de ruim para bom, de ótimo para excelente. O que você precisaria mudar a partir deste momento para conseguir agora ter como meta transformar o seu momento em um momento excelente? O que configura esse resultado? E o principal, o que você está disposto a abandonar, seja de situações, pessoas e crenças, para que você entre nesse novo momento, nesta nova vida, nessas novas escolhas? Partindo por esse ponto de perspectiva, eu te questiono: o que é mais difícil ou desafiador? Lidar verdadeiramente com o que está acontecendo fora de nós? Ou compreender a importância de se dedicar para si mesmo? Porque, mesmo sem usar esse termo, a gente está falando de amor próprio. De você entender que a sua consciência, o seu corpo, ele é o veículo da sua consciência, independente da crença que você tenha. Então, nesse momento, você começa a perceber que, na verdade, você não é vítima de nada. Que o que está acontecendo na sua vida agora é só realmente um efeito das escolhas que você tem feito. E sabe o lado bom disso? Porque você volta a estar no controle. Então, se você quer melhorar a sua carreira, você começa a buscar informação sobre carreira, você começa a se dedicar, você começa a colocar o teu melhor. Se você quer mudar os teus relacionamentos, você começa a perceber qual é a parte de você que você quer expressar na sua relação. Gente, sabe qual é o maior equívoco de relacionamentos? As pessoas acreditam que relacionamentos têm como função você entrar numa relação para receber o melhor do outro. Mas relacionamentos são um veículo maravilhoso de uma experiência para que você possa expressar a sua melhor versão para o outro. Porque existe um paradoxo muito grande na questão de relacionamentos. Você não precisa das pessoas para ser quem você é. E ao mesmo tempo, sem as pessoas, você não é nada. Então, todo esse momento, ele nos convida à autorresponsabilidade. Será que verdadeiramente tudo isso que a gente está passando, todo esse momento na nossa vida que nos convida a ficar dentro de casa, a conectar com as pessoas que a gente ama, será que verdadeiramente toda essa situação externa, ela só não é um reflexo de muita coisa interna que nós temos que curar? Conexão com as pessoas que a gente ama, mais atenção para a nossa vida, cuidado com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa saúde, um olhar para dentro. Então, é uma questão muito importante o como você tem observado as experiências que você tem vivido, porque se você se der a permissão verdadeiramente de aceitar o que está acontecendo na tua vida, você só vai perceber que isso te traz a liberdade de fazer novas escolhas, e isso te liberta. Algo que pode te prender muito é a culpa. A culpa, ela trava você. A culpa, ela faz você se sentir fraco. Porque uma pessoa que está culpada, ela não tem uma permissão de ousar. Então, é importante você, em primeiro momento, se perdoar e compreender a si mesmo, independente do que você tem feito na sua vida. Porque se a gente entende que o futuro é uma lembrança, e o passado é uma lembrança, e o futuro é uma imaginação, então, olha que interessante, porque muitas vezes, neste momento presente, você vem carregando impressões de coisas que já aconteceram lá atrás. E quando você carrega essa impressão para o momento presente, você recria essa situação. O mais desafiador aqui é você verdadeiramente perceber que as experiências que vão acontecendo na tua vida talvez sejam o maior instrumento para que você, através dessas experiências, vá criando aos poucos a melhor versão de si mesmo. E aí saber verdadeiramente para que lado apontar. E, inclusive, falando sobre isso, queria pedir para a Michelle colocar a nossa terceira pergunta, porque estou muito curioso para saber que área da tua vida nesse momento é que você sente que precisava realmente mudar, melhorar, dar um up. Então, solta pra gente, por favor, Michelle.
Vamos lá, enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Se vocês tiverem alguma reflexão, alguma pergunta, coloquem aqui no chat, gente. Vou dar mais alguns segundos para vocês responderem. A gente ainda tem muita gente que não respondeu a pergunta. Tá todo mundo bem reflexivo, hein? Tá? Foram esse um dos comentários que a gente ouviu aqui, né, no chat, que a gente viu no chat. Eu tava dando uma olhadinha aqui. Vamos finalizar a nossa... Vamos lá. Aí, aqui os resultados. Gente, que extraordinário essa resposta. Sou sincero a dizer para vocês que a minha expectativa era que a carreira ganhasse em primeiro. Mas como é bom saber que vocês estão indo na fonte, né? Porque quando a gente para refletir, a nossa carreira ela é uma extensão da nossa vida pessoal. Ela vem para a nossa vida para agregar, para nos dar a oportunidade de nos conectarmos com mais pessoas, com sistemas, com habilidades e assim desenvolver resultados. Mas para observar, e olha como é interessante, a nossa mente às vezes ela precisa ser meio que fragmentada para a gente conseguir entender e chegar realmente no problema. Quando a gente fala de vida pessoal, tem muitos aspectos que englobam a vida pessoal. Apesar de estar ali na pesquisa separadamente, mas os relacionamentos também são um reflexo da nossa vida pessoal. A saúde, a forma como você tem interagido com a sua família, com seus amigos. O que você sente que é mais desafiador na vida pessoal? Se você pudesse especificar em uma palavra e você se sentir confortável, coloque aqui no chat. O que verdadeiramente você sente que seria importante? Qual o ponto que você sabe que se você desse esse primeiro passo, seria muito mais fácil começar a fazer o processo de mudança? Porque a partir do momento em que você traz isso para a tua vida e se dá a permissão de começar a caminhar esse caminho, é só uma questão de tempo. Gente, sabe o que é mais interessante? Muitas vezes a gente esquece de olhar para a nossa própria história. Sabe onde está a maior força que você pode ter na sua vida? Na sua história. Para observar tudo que você já passou para chegar até esse momento. Para observar quantas vezes você, de alguma forma, acessou dentro de ti sentimentos ou ideias ou um entusiasmo que te fez olhar para um objetivo, para uma meta e de repente naquele momento você nem percebeu, mas nem existia a possibilidade de não conseguir. É algo que você colocou na sua cabeça e falou, vou fazer esse negócio. E aí chegaram para você falar, não dá, é complicado. Você falou, dá, vou resolver isso aqui, você vai ver como dá. Não, meu chefe não vai deixar, sua esposa não vai concordar. Vai dar certo. E aí você foi lá e criou camisa e criou consciência. Não é que você fez o negócio mesmo? E por que é importante você observar para essa parte da tua vida? Porque se você conseguiu fazer uma vez, você consegue fazer de novo. Se você verdadeiramente olhar para sua história e concluir que todas as escolhas que verdadeiramente você fez, você chegou até o fim, você vai perceber que, neste momento presente, os desafios que se apresentam não são o verdadeiro problema, mas sim o sentimento e a percepção que você está desenvolvendo sobre esses acontecimentos. Nós já falamos sobre isso, mas é importante você saber que tem coisas que só você vai poder fazer por você. E é aqui que começa um processo onde verdadeiramente, se você quer fazer mudanças e começar a trabalhar o que chama-se de programação mental, o que é a programação mental? Conjunto de crenças, conjunto de comportamentos. Observa que no seu estilo de vida, você tem uma programação mental para a vida. Óbvio, você precisa trazer novas informações. Você precisa se conectar com outros tipos de experiências para que isso possa expandir o teu momento presente. Mas tudo começa em você. E se eu der um atalho para vocês, eu posso dizer assim: se você quer começar a trabalhar a sua vida pessoal e se sentir bem, comece com os relacionamentos mais importantes da tua vida. Porque verdadeiramente uma pessoa está bem, feliz e em paz quando ela dá a permissão de todas as pessoas que ela ama terem um espaço na vida dela. Isso é muito importante.
Eu posso dizer para vocês que nesses 10 anos, todos os ápices dos treinamentos, das palestras, dos movimentos que a gente faz mais profundo, eles sempre direcionam para a família, para a conexão com quem a gente ama. Como seria importante ou qual é a mudança que isso traz para você? Você verdadeiramente, quando sente que está em paz com as pessoas que estão ao seu redor, você acalma o teu coração. Só que existe uma coisa interessante. Você só consegue estar em paz com as pessoas que estão ao teu redor se você estiver em paz com você mesmo. E aí eu te pergunto, o que está roubando tua paz? O que realmente é importante para você mudar a sua vida? Você tem olhado para a felicidade como um ingrediente principal de combustível para o sucesso? Porque sempre se faça algumas perguntas, e dentre elas essa: o que importa você ser milionário se você não estiver feliz? O que importa você casar com a pessoa dos seus sonhos se você não estiver feliz? O que importa na sua vida se você não estiver feliz? E aí eu te pergunto, o que é a representação da felicidade para você? Porque em termos espirituais, podemos dizer que sucesso é a expansão de momentos felizes. E eu realmente quero agradecer a vocês e quero deixar aqui os meus sinceros votos de que esse momento que nós estivemos juntos, ele realmente possa ter sido mega útil para que você potencialize cada vez mais os momentos da tua vida. E se você se sentir confortável, eu gostaria de pedir aqui no chat, em uma palavra, o que fica para você desse nosso encontro, desse nosso momento de hoje. E muita gratidão a todos vocês. Excelente, Alex, muito obrigada. A gente já está recebendo aqui várias palavras, reflexão, gratidão, muita reflexão, né? O pessoal agradecendo, e é isso. A gente está terminando a nossa live, um momento aí bem profundo, né? Trouxe questões muito importantes. Agradecer demais ao Alex, a participação de todos vocês. Não esqueçam de participar da pesquisa, respondam aí, a Gabi mandou várias vezes no chat o link, depois a gente reforça também mandando para vocês, viu? Um grande abraço a todos, passem muito bem esse restante de semana, gente. Tchau, tchau, obrigada, gente. Obrigada. Gratidão, muito sucesso a todos vocês. Tchau, tchau.